Como encerrar uma carta em francês? Encerrando uma carta formal. Diga ao destinatário que aguarda uma resposta. Cartas formais em francês possuem uma fórmula específica de encerramento. Utilize uma expressão como dans latente de vous lire antes do encerramento formal caso espere uma resposta do destinatário. Embora uma tradução literal dessa frase seja esperando para ler você, o significado real é mais próximo de aguardo notícias ou aguardo uma resposta. Mantenha a formalidade ao escrever qualquer carta comercial, mesmo que tenha algum relacionamento com o destinatário. Em cartas desse tipo, o encerramento exige uma certa formalidade. Isso mostra que você respeita a relação de negócios, além das pessoais. Veuillez recevoir, Monsieur, Madame. Mes salutations distingue é usado para cartas formais ou de negócios. Essa frase é similar a atenciosamente em português. Veuillez agréer, Monsieur, Madame. L'assurance de mon parfait consideration é usado caso esteja escrevendo para alguém que seria considerado um igual ou em uma posição subordinada. Por exemplo, utilize essa expressão caso seja um empresário escrevendo para um fornecedor. Seja mais formal ao escrever para um superior. Termine a carta com um grau maior de formalidade que cartas comerciais comuns. Utilize je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame. L'expression de mes sentiments respectueux caso esteja escrevendo para alguém que seja geralmente considerado um superior. Como por exemplo, ao escrever uma carta ou e-mail para concorrer a uma vaga de emprego. Je vous prie de croire, Monsieur, Madame. A l'assurance de mes salutations distingue é utilizado caso esteja escrevendo para um dignitário ou representante eleito. Tem um significado parecido com cordialmente e pressupõe uma relação de subordinação com o destinatário. Repita a saudação completa no encerramento. Utilize o título e nome completo que usou como saudação no início da carta. Ao usar cher ou chere antes do nome do destinatário, faça isso também no encerramento. Por exemplo, imagine que esteja escrevendo para um empresário chamado Jacques Cousteau para se candidatar a uma vaga. Termine a carta com Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur Cousteau. L'expression de mes sentiments respectueux. Ajuste os pronomes quando escrever em nome de uma organização. Ao escrever uma carta no ambiente profissional, geralmente utiliza-se o pronome da primeira pessoa do plural, nous, em vez do singular, je. Isso indica que está escrevendo em nome de toda a empresa. Por exemplo, imagine que esteja escrevendo para um empresário em nome de uma organização sem fins lucrativos. Para solicitar uma doação, encerre a carta com Nous vous prions d'agréer, Monsieur, Madame. L'expression de nos sentiments respectueux. Inclua a palavra respectueusement antes de assinar. Após o encerramento formal, é costume usar uma única palavra antes de assinar. Respectueusement significa respeitosamente. Ao utilizar um encerramento que termine com respectueux, escreva cordialmente para evitar repetições. Utilize um encerramento menor caso esteja enviando um e-mail. Embora encerramentos formais possam ser usados, principalmente ao escrever para alguém que não conheça, a maioria dos franceses são menos formais em e-mails. Porém, dirija-se ao destinatário utilizando vous e seja respeitoso.
A palavra cor de homem normalmente é utilizada para encerrar um e-mail de negócios. Ela é considerada semiformal. Utilize um encerramento formal completo caso esteja escrevendo para alguém que seja considerado um superior, especialmente caso nunca tenham entrado em contato um com o outro. Adicione uma assinatura à mão após o encerramento. Mesmo que esteja enviando a carta por e-mail, uma assinatura à mão é desejável em uma carta em francês. Deixe espaço suficiente para a assinatura e depois digite o nome completo abaixo. Assine uma folha em branco e depois a digitalize caso precise fazer uma cópia digital de uma assinatura. Depois é possível colar a imagem no e-mail e manipular o tamanho como desejar. Também é possível criar uma assinatura digital em um tablet ou touchpad de um laptop. Assinando uma carta pessoal. Inclua o nome de amigos ou familiares, caso apropriado. Ao escrever para um parente, é normal querer mandar um recado a outras pessoas da família. Em uma carta pessoal, inclua isso como parte do encerramento. Por exemplo, imagine que esteja escrevendo para uma irmã que tem uma filha chamada Sofia. Escreva Embrace Sofia por moi, que significa, dê um abraço na Sofia por mim. Use uma saudação afetuosa antes da assinatura. Cartas pessoais são geralmente mais livres do que as comerciais em relação à formalidade. Assim como em português, há uma variedade de encerramentos mais íntimos que podem ser escritos, dependendo do relacionamento com o destinatário, entre amigos e conhecidos próximos, nos quais utiliza tu como pronome de tratamento. Use a me comem, uma palavra que tem a mesma ideia de felicidades em português, com amigos mais próximos ou familiares. Escreva affectueusement, que significa afetuosamente ou com amor. Também é possível escrever algo como beijos e abraços, usando uma frase como J t'embrasse ou grosses bises, um grande abraço, ou gros bisou, um beijão. Adeque a formalidade com conhecidos. Escreva um encerramento mais formal ao escrever uma carta pessoal para alguém com quem ainda utilize o pronome vous, como um conhecido não tão próximo ou um parente mais velho. Assim, o mesmo tom amigável e pessoal no encerramento é mantido, mas ainda há o reconhecimento do respeito na relação entre você e o destinatário. Para um parente mais velho, como um avô ou avó, escreva J vous embrasse, que é uma forma afetuosa de mandar um abraço, mas ainda assim utiliza vous para se dirigir à pessoa. Para um amigo ou conhecido não tão próximo com quem ainda utilize vous, escreva votre ami de vous, que significa seu leal amigo. Encerramentos básicos que podem ser usados independentemente do tipo de relacionamento incluem amitias, felicidades, ou tudo de bom, ou chaleureusement, calorosamente, ou com carinho. Porém, lembre que essas expressões podem soar um pouco genéricas ou frias caso seja muito próximo do destinatário. Por outro lado, elas são apropriadas se, por exemplo, estiver enviando um e-mail para um grupo de amigos que incluam pessoas próximas e não tão próximas. Assine de uma forma que reflita a saudação. A forma como assina uma carta pessoal geralmente depende de como se dirigiu ao destinatário. Ao trata-los mais formalmente por Monsieur ou Madame,
Transmita esse mesmo sentimento na assinatura. Por exemplo, imagine que esteja escrevendo uma carta para alguém mais velho na família. Madame Cousteau. Normalmente você assinaria a letra usando Madame ou Monsieur, seguido do sobrenome. Ao se dirigir ao destinatário utilizando o primeiro nome, assine usando o primeiro nome também, determinando o grau de formalidade. Utilize vous para se dirigir a alguém caso não conheça a pessoa. Ao escrever uma carta para alguém que não conheça, independentemente da idade ou posição social, é melhor ser mais cauteloso do que cometer uma gafe. Ninguém será ofendido por um excesso de formalidade. Porém, um destinatário pode achar que você é um pouco mal educado caso não se conheçam e utilize tu para se dirigir a ele. O destinatário dirá na resposta se ele permite que você o trate por tu. Sempre utilize vous em cartas comerciais, mesmo quando conhecer o destinatário. Seja mais formal caso o destinatário seja mais velho que você. A idade é bastante importante ao decidir se deve usar vous ou tu, independentemente do tipo de relacionamento entre vocês. Geralmente, utilize vous a menos que a pessoa peça que utilize tu. Essa regra se aplica até para parentes próximos que são mais velhos, como avós e tios. Nesse caso, mesmo que tenha uma relação íntima, utilizar vous demonstra respeito e polidez. É o mesmo que usar senhor ou senhora com um parente mais velho. Utilize pronomes formais com destinatários de gênero diferente. De forma geral, os franceses esperam que você utilize vous nessas situações, mesmo que sejam amigos. O uso de vous indica o desejo de manter uma relação respeitável, educada. Em cartas comerciais, o uso de vous indica que você considera o relacionamento como profissional. Mesmo no caso de existir um relacionamento mais pessoal e informal. De certa forma, isso pode ser considerado um velho hábito. Ao conversar com alguém utilizando tu, faça o mesmo quando escrever cartas e e-mails informais também. Escolha a formalidade adequada para dignitários, mesmo que esteja escrevendo para alguém que conheça. Escreva de maneira mais formal se a pessoa for um oficial do governo de alto nível. A única exceção é caso a pessoa seja um familiar próximo. O nível de formalidade depende do propósito da carta. Ao escrever para um oficial do governo ou outro dignitário, utilize vous mesmo que tenham um relacionamento pessoal, por respeito ao cargo.